E aí pessoal do Dragão da Área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aí falando pra vocês aí que ontem não teve vídeo por causa de problemas de internet, aí então não consegui lançar o vídeo, então eu já mudei, eu alterei esse começo aqui pra explicar pra vocês. Então, vamos falar sobre o Tiara Despia. Vamos falar um pouco do Tiara Despia, que é o deck que eu tô jogando atualmente. Vamos falar um pouco do Tiara Mendes, eu vou explicar pra vocês como funciona o Tiara Mendes, né? E tudo, eu sei que é um vídeo que tá um pouco, entre aspas, velho já, né? Porque o Tiara já tá uma season aí jogando. Mas eu quis testar bastante o deck e tudo. E o melhor formato foi o Tiara Despia. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua joinha. Sempre lembrando que tem vídeo segunda, terça e quinta. Hoje foi um dia atípico de ter na sexta-feira. Mas eu ainda tô vendo os horários também, se é meio-dia ou a uma. Deixe nos comentários qual é o melhor dia para vocês. Então, curta o vídeo. Falou, pessoal. Fui. Olá, galera, voltando aqui. Lembrando que aqui vou deixar uma linha do tempo para vocês, né? Aqui eu explicando sobre o Tiara Mendes. O Tiara Mendes é um deck totalmente voltado à fusão. Então ele tem sinergia com alguns decks de fusão. Para você saber se o deck que você gosta de fusão funciona com o Tiara Mendes, você tem que pensar se a carta cai no cemitério, ele pode fazer alguma coisa. Tem alguma carta que recupera do cemitério. Então, essas vantagens que você tem que ver. Por isso que o Ixizo funciona muito bem com o Tiara Mendes. Apesar que o Ixizo não é um deck, é uma engine, igual o Brave Token. Mas bora lá, vamos começar. Eu dou apelidos para as menininhas, tá, galera? Porque assim, eu não decoro esses nomes. E como os efeitos são muitos pela fase, às vezes eu esqueço o monstro que eu invoquei. Quem nunca é? Porque o Tiara Mendes é assim. É um deck meta. Se você apertar ok, 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 muito provavelmente você ganha. Mas se você pegar alguém que sabe cauterizar o Tiaramentes, tipo do Diamante, que é mais difícil, você jogar com o Tiaramentes, você pega muito Flodelize, Exo-Sister, né? Você pega muitos decks que banem muitas cartas, então é meio complicadinho você jogar assim. Tem muita gente que joga mal de Tiaramentes, né? Porque só vai jogando, só vai. Nem sabe os efeitos da carta, vai milando, acabou. Pra quem não sabe o que é milar é você jogar cartas no cemitério, né? Porque elas têm efeitos no cemitério. Então bora lá, vamos falar da primeira menininha. É a Merlin. Eu chamo ela da menina do guarda-chuva, mas depois eu percebi que é uma marreta que ela tem ali. Mas eu sempre chamo ela menina do guarda-chuva. O que ela faz, galera? Quando ela entra de invocação normal ou especial no campo, ela mila 3 cartas no seu deck para o cemitério. Então, quando ela entra no campo, ela joga 3 cartas no cemitério. Isso se você acertar alguma carta diariamente, ela ativa algum efeito. Se você jogar ela mesma no cemitério, você também consegue fazer o efeito, certo? Lembrando que o efeito dela, ela pode ativar os dois efeitos dela no mesmo turno. Não é um, tipo assim, ela tem dois efeitos. O primeiro efeito dela é esse, que quando ela entra como normal ou especial, ela me dá 3 cartas do seu deck para o cemitério. E o segundo efeito, quando ela é jogada no cemitério por algum efeito de carta, você pode usar ela como matéria de fusão, mais um monstro no campo, ou no cemitério, ou na sua mão, e fazer uma fusão. Lembrando que ela tem que estar como matéria. Não pode esquecer disso. Tem gente que ativa efeito de vários tiramentos e usa a que vai usar de matéria em baralho do deck. E aí o efeito não se resolve. Por quê? Porque essa carta voltou do cemitério para o deck. E que depois, quando ela se resolve, o que acontece? Depois que ela faz a fusão, ela volta as matérias todas para o deck ou para o extra deck. Então, lembrando, isso eu vou explicar mais pra frente jogando com o deck na parte explicativa, né? Sempre que ela ativa o efeito, ela tem que ser usada como matéria, galera. Então, se você ativa duas tiaramentes, não faça burrada de ativar as duas e usar uma e a outra como matéria, porque uma vai ficar sem resolução. E aí você não vai conseguir completar seu combo e você vai ficar com o combo parado. Você vai só apertar o que, o que, o que, você não sabe nem o que a carta faz. Aí a gente tem a lâmina, que eu chamo ela de lâmina, que é a Helvis. Ela tem um efeito similar ao efeito da nossa guarda-chuva lá, quando ela entra no campo, ela entra no campo como especial, ela mila 3 cartas. E como ela entra como especial? Quando um oponente ativa uma carta de efeito, tipo um Semax, uma Ash, um DD Corvo, ou qualquer outro bicho ele ativa efeito, você pode colocar esse monstro por efeito especial da sua mão para o campo. E aí ela envia 3 cartas
do deck para o cemitério. E isso eu acho bem interessante essa parte, né? Lembrando também, quando ela cai no cemitério, por algum efeito de carta, ela pode fazer uma fusão usando ela com matéria. Ah, uma dica também para vocês. O deck puro, a maioria das pessoas usa bastante Exceed. Se você usa aquele Exceed do tempo e você usa o efeito dele e você não joga ela como efeito da carta dele para ele ativar o efeito, essa menininha, todos os lateralmente, ela não ativa efeito, porque a carta pode ser banida, mas ela não vai ser jogada no cemitério por causa de efeito, ela vai ser jogada no cemitério porque o monstro foi enviado para o banimento. Tá? Tem que ficar esperto com os detalhes assim, porque senão ela não vai ativar o efeito no Grave. A gente tem a espada, eu chamo ela de espada, que é a, nem sei falar o nome dessa menina aí. E ela faz a mesma coisa também. Você pode invocar essa carta especial, descartando uma carta da sua mão, né? Você descarta uma carta e aí você pode ativar outro efeito. E ela mila também 3 cartas. Quando ela cai no cemitério, também usando ela como matéria, você pode fazer uma carta de fusão, né? Você pode fazer uma cartinha de fusão e tudo, e as matérias voltam para o deck ou extra deck. Tem um caso aqui que eu vou falar que não volta para o extra deck, né? Ele é pro deck. Vamos falar do Renoir Hard, né? Que eu chamo ele do O Menininho, que é o menininho, né? É o único menino do grupo. Então o que acontece com ele? Quando ele entra com o normal especial no campo, você envia uma carta de Charamentes, um monstro de Charamentes do seu deck para o cemitério. Aí você já faz mais snowballando, né? Quando ele tá no cemitério, ele tem um efeito diferente. Ele volta do cemitério e quando ele volta do cemitério, você tem que descartar uma carta de Charamentes da sua mão para o cemitério. E quando ele sai do campo, com matéria de fusão ou qualquer coisa desse tipo, ele é banido. Então o que acontece, galera? Quando ele volta no cemitério, sei lá, ele voltou do cemitério, você jogou a guarda-chuva, né? A guarda-chuva tá lá no cemitério. Ela ativa o efeito. Quando ela ativa o efeito e usa ele como fusão, como matéria de fusão, ele vai ser banido. Ele não vai voltar nem pro deck, porque quando ele sai do campo, né? Quando ele deixar, ó, tá ali, mas banam quando ele deixar o campo. Quando ele deixar o campo por qualquer motivo, ou de efeito, ou de qualquer coisa, ele vai ser banido. A única jeito de ele não ser banido é você fazer um Exceed com ele e tirar ele no efeito do Exceed. E é a mesma coisa que acontece com o Mexamático. Não tem um monstro lá no Mexamático que ele volta do Grave, aí ele é banido depois? Então, se você usar ele como matéria de Exceed e você desassociar ele, ele vai direto para o Grave, porque quando você desassocia, você tira do Grave, ele já saiu do campo, né? Foi meio complexo, mas pra vocês entenderem. Ele, quando é matéria de Exceed é desassociado, ele não vai ser banido. Ele vai ser jogado só no cemitério. Beleza? Vamos falar da carta campo, que eu acho que é uma das cartas mais poderosas que a gente tem no Charamends. Quando ela é ativada, você pode adicionar uma carta monstro de Charamends dá para sua mão. Ou um Visvars, do outro arquétipo daqui. Né? Todos os monstros fusão ganham 500 de ataque, isso é interessante, né? Por isso que eu uso o Despia. E outra coisa, quando um monstro, seu monstro de Charamends, que você controla, for embaralhado do cemitério do campo ou da mão for embaralhado, você pode escolher um card no campo do seu oponente e destruir. Isso é interessante, porque o Charamends que mais faz é embaralhar a carta. Essa carta é bem interessante. Ela pode ganhar jogos, mas ela não é necessária para você ganhar jogo, mas é obrigatória ter no seu deck. Vamos falar do Estridente agora. O Estridente é uma carta mágica. Quando ele entra no campo, né, aí ele não ativa nenhum efeito. Né? Aí quando você invoca um monstro por invocação especial ou normal, quando você controla um Charamends, você mila 3 cartas. E aí o oponente perde 500 de ataque. Todos os do oponente perde 500 de ataque. Ele tem outro efeito também. Se ele tiver ido para o cemitério por algum efeito de carta, lembrando, efeito de carta. Se ele for enviado para o efeito de carta, você pode estudar uma carta armadilha de Charamends do seu deck à sua mão. Beleza? Vamos falar de batimento cardíaco agora. Essa carta, sinceramente, eu não uso, mas tem várias pessoas que usam essa carta. Você pode escolher uma carta mágica ou armadilha no campo do oponente. Aí você devolve essa carta para o deck do oponente. Se você controlar o Viz, você pode escolher 2 cartas mágicas da armadilha do oponente e voltar para o deck dele. Quando essa carta cai no cemitério, você pode adicionar uma carta armadilha de Charamends para a sua mão. Essa carta é boa para remover cartas, né?
Mas eu não uso muito ela não. Vamos lá, vamos falar de Meta Ruído. Essa carta que ela faz, galera. Quando você controla um monstro de Charamander ou um Visa, tanto faz, você pode dar um livro da lua em algum monstro do oponente, né? Então é bem interessante. Mas o mais legal dessa carta é quando ela é enviada por efeito para o cemitério, por efeito para o cemitério, você pode adicionar um monstro de Charamander do seu cemitério à sua mão. Então você consegue reciclar bastante carta desse jeito também. Vamos falar do Climar. Agora o Climar é uma carta que ela funciona bastante. Não é todo deck também que usa. Aqui, quando um card mágico ou armadilha ou efeito de monstro for ativo, você controla um Charamander, né? Aí você pode negar a ativação dessa carta. E depois você pode baralhar o card no deck. Que é bem legal essa parte também, você não destrói a carta. E quando essa carta é enviada para o cemitério por efeito de card, você pode pegar uma carta banida e você pode trazer uma carta Charamander banida e trazer para a sua mão. É bem interessante porque o menininho lá, ele se bane, né? Quando ele volta ao cemitério, ele se bane. Então você consegue reciclar essa carta. Ou então quando alguém usa alguma carta como DT Corvo e joga pra lá. Ou uma Khalid. Então é bem legal pra você trazer a carta de volta e conseguir reciclar ela. A última carta aí que eu vou falar aqui no main deck é o Guinchacular. É uma carta interessante porque é uma carta que poucas pessoas, acho que a maioria das pessoas que jogam Charamander deve saber, mas a maioria dos seus oponentes não devem saber. O que acontece? Quando você controla o Charamander ou Viz no campo, você pode escolher um monstro de efeito do seu oponente e negue ele. Mas é o seguinte, galera, ele nega para sempre o monstro. Não é ele nega ali agora, não, ele nega para sempre. É a mesma coisa que aquele deck de sushi faz. O tanque, que é o barquinho lá, quando ele desassocia uma carta, ele escolhe uma carta do campo, uma ou duas cartas, dependendo da matéria que ele desassocia, e ele nega o efeito daquele monstro para sempre da partida. O monstro não pode nunca mais ativar efeito para aquele monstro. Então é muito legal, é muito roubado também, né? E, como sempre, quando ele é enviado para o cemitério, você pode, por efeito de carta, você pode adicionar uma carta monstro de Charamander no seu deck à sua mão. Então, um buscador também. Já no extra deck, a gente vai falar da Kit, a Kit Kalos. A Kit Kalos acho que é a carta que você sempre vai querer passar por ela, né? Porque ela tem vários efeitos. Então, o primeiro efeito, vamos lá, o primeiro efeito. Quando ela entra no campo, você pode pegar uma carta de Charamander do seu deck e adicionar à sua mão ou enviar ela para o cemitério. Certo? Quando você envia ela para o cemitério, ela está sendo enviada por efeito da kit, então ela vai ativar efeito. Mas caso você queira um follow-up, então você deixa ela para você só. Lembrando que ela pode pegar um card, então você pode ser monstro, mágico ou armadilha. Se você quiser pegar a carta campo, você quer pegar a carta campo, trazer a carta campo e jogar a carta campo no campo mesmo, ou você quer fazer uma fusão, fazer um follow-up, ou você quer buscar algum monstro, então depende muito do que você quer fazer. E ela é bem interessante nesse detalhe. E quando ela está no campo, ela tem um efeito que você pode ativar esse efeito. Você pode escolher um monstro que você controla e aí depois você pode invocar um monstro por invocação especial, um monstro Charamander, né? Da sua mão para o campo ou enviá-lo para o cemitério. Também você pode fazer isso. E aí essa carta que você escolheu como efeito, ela vai ser mandada para o cemitério, né? E aí, muitas das vezes a gente usa Kit Kalos para ir para o cemitério, né? Mas aí, quando uma carta é enviada para o cemitério, essa carta ativa o efeito. Que é o seguinte, ela mila 5 cartas do seu deck. Então, exemplo, você usou a Kit Kalos, aí você ativou o efeito dela, aí você invoca o menininho, descartando ela ativa o efeito, aí ela desmila 5 cartas, e aí começa a esnolobar. Se você acertar, cartas viáveis, lógico, né? E é bem legal essa daqui. O único problema é que ela é só uma. Então, se você tomar uma Khalid ou tomar o DT Corvo, é bem complicado, assim. Por isso que é legal você ter uma carta que volta cartas banidas. Galera, vamos falar agora da Ru. A Ru, eu nunca falo das matérias de fusão. A matéria de fusão dela é da Kit. Por isso que eu falo que a Kit, ela precisava ter pelo menos mais uma copinha. Acho que seria muito roubado ter mais uma cópia. Mas, então é por isso que você tem que ter cartas, techs, que volte cartas do banimento. Isso é bem interessante também. Lembrando, quando ela entra no campo, você pode... Nenhum monstro tipo água pode ser destruído em batalha. Isso é bem legal. Ela tem 3.000 de ataque, é um monstro forte. E ela só pode ativar um dos efeitos uma vez por turno. Então você pode escolher um dos efeitos. Primeira coisa que você pode fazer, quando um card ativar efeito,
carta mágica, carta armadilha, carta monstro. Você pode descartar um monstro, Tiara Mendes, né? Você joga o Tiara Mendes para o cemitério. E aí você nega a ativação daquela carta e destrói ela. Então você só não nega, você destrói ela também. E lembrando também, quando ela vai para o cemitério a criticá-los por algum efeito de carta, mesmo sendo dela mesma, ela volta do cemitério. Então é bem interessante também isso aí. É bem legal. Vamos falar do Kaido Heart, a última carta do extra deck do main deck do extra deck. Primeiro que ele é um monstro que precisa do menininho para ser feito, é do rei, e 2 monstros água. E ele é o nosso, o nosso unicórnio da fusão. Porque o que acontece? Quando ele entra com o especial no campo, vou explicar entre partes o efeito dele, né? Ele dá bounce em qualquer uma carta do oponente, então ele volta a carta para o deck, né? Que isso é muito roubado, vou ser sincero. E outro jeito dele ativar esse efeito é quando um monstro ativar efeito no cemitério, e aí você pode embaralhar também uma carta do oponente. E quando essa carta é enviada para o cemitério por algum efeito de carta, ela pode ser invocada novamente no campo. Ele tem a mesma sinergia com a outra menina, né? Kahu. Então, são 2 cartas poderosas. Ele é 3.000 de ataque, 3.000 de defesa, então você pode deixar ele em modo de defesa, que ele tem bastante defesa mesmo. Então, esse aqui foi o deck do Tiara Mendes, o main deck. Eu acho que ficou bem comprido. Espero ter conseguido explicar para você de um jeito fácil, né? Aqui só mostrando as cartas. Logicamente que vai ter a parte da gameplay que eu vou mostrar. Eu acho que o vídeo vai ficar bem longo, porque o Tiara Mendes é um deck complexo. Mas bora mostrar o deck que eu tô usando agora. Vamos lá, galera, voltando aqui. Aqui é o meu deck de Tiara Despia, né? Eu vou explicar mais ou menos por cima. Se você não sabe como funciona o Despia, eu já fiz um vídeo lá no canal Dragon Gamer. Mas se você quer ver ele atualizado, só o Despia, explicando o Despia, deixa aí nos comentários e eu posso fazer também, explicando de novo o deck do Despia. Só explicando ele, né? Ou só mostrando o gameplay, se vocês quiserem, sem essa parte teórica. Então, o que eu tô usando de diferente aqui? Eu tô usando 45 cartas, que foi a sinergia. Tentei 40 cartas, eu tirei algumas cartinhas aqui, mas eu senti que tava muito Tiara Mendes e pouco Despia. E aí não dava muito certo as cartas de fusão, né? Tava brincando bastante, então não curti muito. Tentei 60 cartas até usando a grama. Não curti também, achei muito inconsistente. Tem vezes que você consegue uma jogada da hora, tem vezes que você não consegue. E aí o número ideal pra mim foi 45. Vamos lá então. Então, por que eu tô usando cada carta? Vamos começar explicando. DT Corvo, pra eu conseguir usar contra Mirrors, que é bem interessante. Uso Tragédia porque o Tragédia ele pode ter efeito no cemitério e tem efeito no banimento, então é bem interessante se a pessoa tá banindo carta, o Despia consegue fazer isso. E o Despia é muito bom em reciclar cartas banidas. Então isso é bem interessante com a sinergia e o defeito que o Tiara tem de ser banido, né? Tem o C-Max pra gente ou ameaçar o oponente, ou a gente ter mesmo um grade legal. Tem as menininhas aqui full, né? Tô usando a Snow, que é a Neves, né? Usei ela poucas vezes, né? Ela é bem interessante porque ela volta do cemitério, se banindo cartas e tudo. É bem interessante. É uma carta legal. Não vou falar que é uma carta, nossa, a melhor carta do mundo, mas é uma carta interessante. Pode ser trocada pela Veiler, se você quiser, mas achei Snow mais versátil. 2 Kaido de Arbaz, né? Que eu acho interessante. Kaido de Arbaz entra, dá efeito, consigo fazer. Ele é uma super pole em formato de monstro. E legal para ativar o efeito dele, você tem que descartar uma carta. Então você descarta pro efeito. Então imagina, você descarta a guarda-chuva. Descarta a guarda-chuva com o efeito do Kaido de Arbaz, já ativa efeito. Tem um Aluber, né? Que o Aluber é o de praxe. Ele entra, traz uma carta Despia. Aqui eu já expliquei. Aqui a gente tem os hechizos. Eu tô usando os hechizos só que voltam cartas, porque os que mila, né, não dá pra usar no Despia, porque se você milar muita carta com Despia, você perde follow-up, você vai matando o deck. O puro, você usa todos os hechizos, mas no Despia eu indico você usar só esses. Aqui 2-2 tá bom. Eu tenho a DB, que é a Libido. A Libido é muito boa, porque quando ela é banida
por matéria de fusão, qualquer coisa desse tipo, é atrás um monstro, ou é atrás um monstro, ou um monstro de fusão, um monstro normal, banido para o campo. Então se você, exemplo, a Kit Kalos, ela é banida, você pode usar a Aribilo para alguma a invocação, quando ela é banida, você pode trazer a Kit de novo para o campo, e aí você consegue reciclar isso. E tem rotor, né, pra gente jogar ou Tragédia ou alguém de Tiara Mendes. A gente tem espólios também, se a gente quiser jogar alguma carta mágica, também Tiara Mendes. A gente tem o marcado, que é o Brandish, né? O Brandish, galera, tem que lembrar o seguinte. Ele só pode ser invocado se você só invocou monstros fusão. E quando ele é invocado, você só pode usar monstro fusão. Por causa disso que o extra deck tem mais fusões, entendeu? E é por causa disso que muita gente não usa o Despia, o Brand, já por quê? Porque ele loca em fusão, então fica bem complicadinho, assim, né? Então, e tem gente que usa pole, tudo, ou até mesmo o campo do Despia. Mas, cara, isso não vai sentir falta. Se você não usar engenho de Despia, você vai usar engenho de Tiara Mendes. E pronto, cara, não precisa tentar abraçar o mundo. É isso e pronto. Você vai ver o seu oponente e vai ver o que você consegue fazer. Temos aqui um campo, três cartinhas. Ah, eu tô usando três vezes porque caso mile duas, três, eu preciso ter retorno dela também. Duas cards. Eu tenho aberturas marcadas, que é bem interessante, que ela ativa, descartando carta. Ela também defende os monstros marcados. Ah, galera, eu tô fazendo uns cortes aqui, porque eu tô um pouco resfriado. Se vocês perceberem, minha voz tá diferente. Às vezes eu tenho que, que dar uma pausa pra suar o nariz ou fazer alguma coisa. Mas continuando, eu uso um marcado vermelho só. Um marcado vermelho eu usei pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Então o marcado vermelho é bem interessante. A gente usa só uma dessa carta, que já é de praxe. Essa aqui é bem interessante, galera. Porque o que acontece? Você pode negar uma ativação de monstro ou mágica se você voltar uma carta, você volta cartas para o extra deck. Você voltar uma carta do seu campo que fale Card base ou duas cartas do seu cemitério volta para o extra deck se estiver mencionando Card base, né? E eu acho bem interessante essa carta aqui, que é uma carta muito legal. E também, quando ela cai no cemitério, você pode banir ela e trazer uma carta mágica marcada do seu cemitério. Então você sempre vai banir ela para trazer o Brand de volta, caso você tenha perdido todos, né? E aí eu uso uma dessas daqui para trazer carta banida e uso duas dessas daqui que é bem interessante, que é a carta de tirar efeito. No extra deck vocês percebem que tem bastante carta fusão, então a gente tem o Strapilha, né, que é o Derrapante aqui, a gente tem dois desses daqui, a gente tem dois, eu vou falar os nomes, né, dois do Albion, um do Despiano, um do Masquerade. É ideal usar dois Masquerade nessa engine. Só que como eu não tenho dois Masquerade e eu não tô afim de craftar um R, então vai ser só um Masquerade, dois Jet Espelho, dois Lubellion, um Quimera pra gente conseguir usar o marcado ou usar o Card Arbaz, ou a gente pode usar também as menininhas para fazer o Quimera, que eu acho bem interessante. Lembrando que quando as meninas fazem o Quimera, ele não consegue ativar o seu efeito completo. Porque o que acontece? Quando você usa o marcado, ele faz a seguinte regra: quantas cartas você usou no campo? Então, quantas cartas você usou no campo é quantas cartas o Quimera vai destruir. Quantas cartas na mão você usou? É quantas cartas você vai sacar novamente. Então, por isso que ele tem uma sinergia com o marcado. E eu tenho dois Exceed aqui, caso aconteça qualquer coisa. Vamos lá, eu uso o Brandish e o cara usa a Ashe. Ou usa qualquer outra carta que pare o Brandish. E aí a gente fica parado, fica paralisado. Então, eu tenho o do Abismo, para a gente conseguir lutar com as Mirror. A gente tem o Ladrão do Tempo, para a gente conseguir fazer o follow-up com o Charamander. Então, esse é o meu deck. Né? É o deck que mudou durante as subidas. Né? Tinha muito mais techs nele. Eu fui tirando. Exemplo, eu coloquei Permanence. Eu tava na parte do ouro, então do ouro até o Platina 1, eu fui com algumas cartas a mais no deck. Mas eu percebi que quando eu cheguei no diamante, eu brinquei bastante.
Peguei muitas Mirror, peguei muito Floody's, Exosister, e aí eu fui complicando, eu fui enxugando o deck até uma hora que deu certo, aí ficou legalzinho. E o deck é insuportável, galera, porque o Despia, ele já é insuportável porque ele volta a carta, ele bane carta, porque o Jed tem o efeito quando ele é destruído, ele destrói todas as cartas do campo de monstros do oponente, então é muito sufocante, porque até o Despiano, quando ele entra também, o Despiano, ele não tem sinergia com a Kit Kalos, porque pra quem não sabe, o Despiano, qualquer monstro inferior a nível 8 fusão, ou qualquer coisa, eles perdem os pontos deles são zerados. Então, só pode ser monstro de nível 8 pra cima, fusão, tá? Não pode ser Exceed também, nenhum outro tipo. O único, eu acho que os únicos que não são afetados por ele são Link, porque Link é por nível, é por elo, né? Mas o Despiano é uma boa carta, uma carta bem legalzinha mesmo de você fazer, direto você vai fazer. Dá pra você também fazer daqui, que é uma negação, né? Dá pra você usar também o do Pântano, aqui, que é uma carta interessante que você consegue fazer. Tex que eu usei aqui também. Super Poly dá pra você usar. Se tivesse side deck, seria uma carta que colocaria certeza absoluta. É a Super Poly, porque a Super Poly entra, pega cartas do oponente. Contra Exosister é tremendo essa carta, porque o que acontece? Você usa a matéria lá pra fazer o Jet, porque o Jet ele entra a partir de uma carta, ele caiu do Arbaz, mais uma outra carta Exceed, Synchro, Fusão, então ele é bem versátil. Então por isso que o Card de Arbaz é uma Super Poly em formato de monstro. Então, já falei demais, bora mostrar pra vocês como o deck funciona na prática. Vamos lá então, galera, vamos começar em primeiro. Lembrando que esse deck ele é bem mais fácil de brincar do que o deck puro, né? Só pra vocês lembrarem disso, né? Então vamos lá, vamos começar com a cartinha, vamos começar com espólios. Vamos jogar uma carta para o cemitério. Lembrando que a gente pode trazer algumas cartas, né? Como eu tinha explicado. Se você vai querer pegar uma carta armadilha, ou você quer pegar um monstro, né? Ou você quer pegar uma carta banida. Eu vou atrás do monstro, então. Vou jogar essa carta. Ative efeito. Trago a guarda-chuva. Venho com o guarda-chuva. Coloca no campo. Ela mila carta. Acertei alguma coisa? Vamos ver. Não acertei nada. Eu tive azar, hein? Vou colocar essa carta virada pra baixo. E a gente reza. Começou bem. Vamos lá. Tá, ativou. Aqui eu já vou parar ele. Eu vou tirar o Mago Negro. Tirar o Mago Negro, tirar você, tirar você. Preciso da Prison Fusion no meu deck. De curiosidade, eu lutei contra o Mago Negro e foi nesse naipe. Ativou efeito. Ativei efeito na minha carta. Pronto. Aí eu vou enviar no cemitério. Eu vou enviar a lâmina. Vai pegar o círculo. Uso a lâmina ativa efeito. Aqui, galera, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o Kit Kalos, que Kit Kalos vai me trazer uma carta. Eu posso descartar essa carta e fazer outro efeito. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou descartar, eu vou fazer. Ó, sempre lembrando, ó, eu tenho que usar ela como efeito, ó. Lembrando que eu usei a espada agora. Então, coloca Kit. A Kit entra, ativa efeito. Eu vou pegar a guarda-chuvinha. Adicionar a mão? Não, quero jogar no cemitério. Ative o efeito dela. Aí agora a gente vai fazer alguma carta decente, né? Eu vou usar Lubério, vem, ativa e volta pro deck.
Eu vou até deixar ele em modo de ataque. Aqui eu podia fazer o Masquerade, eu podia fazer várias outras jogadas aqui, né? Lá, passou. Nossa, veio estourar o negócio aqui. Uso a Luber, ativo o efeito da Luber. Venho com marcado. Marcado vem, ativo o efeito da carta mágica. Aqui eu já vou usar. Eu vou descartar. Aqui eu posso descartar ou tragédia para ele fazer efeito e me trazer uma carta, ou eu posso trazer uma das menininhas para fazer efeito no cemitério, né? E aí eu conseguir fazer mais jogadas também. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma das menininhas. Eu vou jogar a guarda-chuva. Cair de Arbaz. Ativo efeito. Cair. Coloco o Lubélio. Lubélio ativa efeito. Aqui é o seguinte. Eu vou ativar o efeito dela primeiro. E depois ativo o efeito dele. Descarto ela. Não ativo o efeito da Snow. Aqui eu vou fazer o jet. Lembrando, ó. Exemplo. Aqui, se eu fizer essa carta, eu tenho que usar a Kit Kalos, né? Mais a menina do cemitério. Se eu fizer isso, o efeito dela não se resolve, porque ela voltou já pro deck. Então, jet espelho. Uso o jet. Jet entra. Aqui eu vou usar a minha menininha. Volto duas cartas. Entrou. Aí aqui a gente vai banir. Vamos começar a banir carta. Vou vir. Vou jogar o velho. Bando você. A gente começa a atacar. Ataca um. Ataca dois. Ataca três. E finalizou. Vamos agora começar por segundo aí, galera, pra vocês verem. Vamos lá então. Tá. É um dragão branco. A gente tá com uma mão boa. Não é ruim não. Aqui eu vou começar com... Aqui eu tenho duas formas de a gente começar aqui, né? O Bot vai defender, ele vai descartar o Cade. Descartou. Entrou. Caso der alguma bucha. Ativa o F dele. E eu vou descartar uma carta. Vou descartar guarda-chuva. Vocês percebem que sempre descarta o guarda-chuva. Pronto. Aqui eu comecei com o combo do Tiara. Eu vou esperando o oponente fazer alguma coisa. Ativa efeito. Vem, aí eu vou usar a espada. Não vou adicionar na mão, vou descartar ela direto. Vou ativar efeito dela no cemitério. E aí eu já trago a minha menininha de negação. Pronto. Pronto, o combo do Tiara eu terminei. Agora vamos fazer o combo do Despia. Vou usar uma tragédia. Joguei carta, que o tragédia vai me trazer uma carta também. Venho. Ativo o efeito do tragédia. Ativo o efeito do Lubélio. Descarto você. Aqui eu vou fazer o jet. Jet entra. Tragédia ativa o efeito. Ativa o efeito do jet. Joga uma carta pro cemitério. Extra deck.
Manda a cartinha dele. E pronto. Agora a gente aqui vai atacar ele. Atacou uma. Atacou duas. Atacou três. E essa carta. Aqui só temos o... Tá. Ativar efeito. Vamos ver o que vai fazer. Ah, passou. Então é isso, galera. É isso aí. O deck é um deck legal, é um deck forte, é um deck que vale a pena vocês terem ele, que é bem interessante ele. Então é bem legal vocês jogarem com ele e tudo, que isso dá uma diferenciada, né? Porque, exemplo, a gente pega muito Tiara normal nas rankeds, né? E às vezes ele sendo muito puro é bem mais complicado. Então, eu vou até deixar um extra. Eu vou deixar um extra aqui dos erros que o pessoal fala. Vamos trocar o deck, vamos trocar o Tiara normal. O vídeo vai ter uma linha do tempo. Como eu falei aqui, galera, esse é o deck que eu tô usando ele puro, né? Pode mudar algumas techs, pode mudar algumas coisas, mas vai ser bem pouco, né? Então, o que eu falei que as pessoas fazem muitas vezes é sempre milar cartas e elas não conseguem fazer a sequência certa de efeito. Então, eu pretendo fazer um vídeo dos erros que o pessoal cometem com Tiaramentos, né? E tentar replicar eles para vocês verem como eles são prejudiciais para o combo. Então, isso será a pauta de outro vídeo. Agora eu tô terminando esse vídeo. No próxima segunda-feira eu vou tentar pegar alguns replays legais para eu colocar, fazer melhores momentos. E aí eu coloco o do Tiara. Caso a do Lich Camp aconteça antes, né, ele já ative ou uma banlist, saibam que o vídeo dos melhores momentos pode ser transferido para quinta-feira. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha. Fala nos comentários qual a versão do Tiara Mendes você mais gosta. Ou você não gosta do Tiara Mendes. Você não gosta do, entre aspas, Tier 0, né? Do Master Duel. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui.